está fazendo vitórias. O Palmeiras só tomou um gol até agora, né, na temporada, só foi vazado uma vez, ainda não perdeu a Supercopa, mas nos pênaltis, né? Então, com bola rolando, o Palmeiras ainda não sabe o que é perder em 2024. E trouxe o Lázaro, ex-jogador do Flamengo, né? Jogador revelado no Flamengo, surgiu muito bem no futebol, foi vendido para o Almeria da Espanha. Hoje ele recebeu a camisa aí, ó, do Palmeiras e falou pela primeira vez como jogador do clube. Vamos ouvir Lázaro, de 21 anos, na apresentação lá na academia de futebol. Sou um jogador bastante versátil ali que costumo me adaptar muito bem. Se eu estiver jogando, né, de ponta direita, ponta esquerda, ou de meio atacante, ou até de centroavante também, onde já joguei. Mas o mais importante é estar aqui para ajudar a família Palmeiras e que esse ano seja abençoado para todos nós aí, que seja uma temporada incrível de muitos títulos, de muitas conquistas individuais também para todo mundo, que quando o coletivo está junto, o individual aparece. Então, o meu período lá foi de bastante aprendizado, tanto jogo também de marcação, que é uma coisa que eu melhorei bastante e hoje me sinto muito mais preparado fisicamente também. Então, como eu falei, sou grato também ao pessoal lá da Almeria por isso também. Tá aí o Lázaro, né? Um jovem jogador, uma bela aposta do Palmeiras no mercado, né? Porque é um jogador para agora e para o futuro, talvez, né? Quem sabe até fazendo dinheiro ainda com ele pela jovialidade do Lázaro. Jogador que apareceu muito bem no Flamengo, foi usado em diversas campeão mundial, posições. Né? Isso. Fazendo gol sempre. A minha dúvida é qual será o status do Lázaro nesse elenco do Palmeiras? Como é que você imagina, PC, que o Lázaro vai chegar para jogar no Palmeiras? Vai ser um jogador que vai entrar em todos os jogos, um jogador que vai iniciar as partidas com boa frequência, ou um jogador substituto para eventualidades? Vamos pensar um pouquinho aqui sobre como é o jeito de trabalhar do Abel. O Abel é um técnico que se caracteriza por não tomar nenhuma atitude precipitada. Muitas vezes há um cinturão de ansiedade em torno do Abel para que ele escale um determinado jogador e ele segura a escalação desse jogador. Porque ele está ali no treino, ele está vendo como esse jogador se comporta. Acredito que o Lázaro vai passar exatamente por esse processo. O Lázaro, como ele até disse na entrevista, talvez o principal atributo que tenha feito com que o Palmeiras fosse lá contratá-lo é a versatilidade. Capacidade dele de ser um jogador de lado. Abel adora, né, PC, esse tipo de jogador, né, que joga em várias posições. Capacidade de atuar pelo lado e a capacidade de atuar por dentro. Agora, nada vai ser feito precipitadamente. Ele não chega, por exemplo, com status de titular. Não. O Palmeiras, ali o trabalho está tão consolidado que o Abel sabe que o nível de exigência do Campeonato Paulista é mas que ele precisa ter essa equipe mais bem estruturada em abril, quando começa a fase de grupo da Libertadores. Mas essa fase de grupo da Libertadores, ele também vai ter que olhar qual é o grupo que o Palmeiras terá. Se é um grupo que exigirá muito, se é um grupo que terá uma exigência média ou uma exigência baixa. Houve uma ocasião, não me lembro se foi no ano passado ou no anterior, que o Palmeiras não fez nenhum jogo com os titulares na primeira fase da Libertadores. Há duas temporadas sem ser, foi 2022. Sim, né? O Palmeiras passou tranquilamente, ganhando todos os jogos, sempre jogando com as reservas. É esse tipo de observação que o Abel vai utilizar para o Lázaro. E o Abel não é técnico, e eu entendo que isso acertadamente, que se submeta à pressão. Ele tem a convicção dele. Em cima dessa convicção, ele vai errar, vai acertar. Agora, ele tem um detalhe, só para deixar claro, ele não inventa. Não é um técnico que... Porque existe aquele técnico que ele cria uma ideia na cabeça e aquele jogador é incapaz de executar aquela ideia. Mas como ele tem aquela ideia na cabeça, ele entende que aquele jogador é capaz de fazer isso, sem perceber as limitações do jogador para exercer o que ele imagina. O jogador tem um repertório muito mais amplo para fazer outras coisas. Abel não é desse técnico. Abel vai conseguir tirar o máximo do Lázaro, mas sem nenhum tipo de precipitação na utilização dele. Eu acho que tem uma diferença assim, em relação ao contexto de quem chega hoje no Palmeiras e em muitos outros clubes. Não chega para resolver, né, Mansur? Não chega para resolver uma urgência. É lógico que existe uma lacuna que se abriu na lesão do Bruno Rodrigues. E o Lázaro é um jogador que, se você, por preferência, assim, é mais fácil você ver
ele do lado esquerdo tendo essa possibilidade de fazer um movimento para dentro, né? Ele é Mas aí preferencialmente ele vai ter que destro. mostrar isso em treinamento. Isso. Mas ele vem para um time que está estruturado, quando um treinador que tem um total controle daquelas peças. Sim. Por exemplo, o que a gente viu acontecer no Palmeiras na última rodada do Paulista. Era o Abel utilizando esse campeonato e colocando em prática uma nova formação que dá a ele mais uma alternativa diante de um repertório que ele já tem com o Aníbal Moreno, com o Rios e o Zé Rafael. E, Mansur, me permita uma observação. O Lázaro vem da realidade do Almeria. O Almeria tem um jeito e um protagonismo mínimo dentro do Campeonato Espanhol. O Palmeiras não. Então, o Lázaro também vai ter que entender que ele saiu do Almeria para um gigante Palmeiras. Mas ao mesmo tempo foi formado no Flamengo, né? Então ele está acostumado a jogar em time que disputa título, né? Não é essa a questão. É a questão que eu digo de concepção de jogo. Ah, sim. O Almeria tem uma concepção de jogo. Sim. Diferente, diferente da aplicada pelo Palmeiras. Entender essa competição de jogo está muito aqui. A questão de ser mais protagonista, exatamente, né? O time mais protagonista. Exatamente. É que nesse momento do Palmeiras, o Abel tem a segurança de soltar um jogador como o Lázaro no momento que entender que ele está preparado para entrar naquele contexto de time. Agora, não é como o jogador que chega ao Corinthians hoje que precisa colocá-lo logo para tentar resolver a situação. Diga. Não, tecnicamente é um jogador que tem bastante a oferecer. Claro que se ele está voltando agora após um período que não chegou a ser tão longo na Espanha, é porque, e de fato os números mostram isso, ele tem um início em que ele é até bem aproveitado no time, iniciando algumas partidas e tal, e aos poucos vão minguando os minutos. Vai desidratando, E de fato ele tem mais dificuldade de jogar. Tudo também fazendo parte de um jogador jovem, que tem seus períodos de amadurecimento. Enfim, acho que pode ser bom para ele, pode ser uma experiência boa no Palmeiras e tá num time tão estruturado. E outra questão, né? Quando você chega num time que o técnico é o mais longevo num país como o Brasil, você minimamente pensa, pô, esse cara... Ele é diferente. Esse cara está aqui há 3 anos, ganhando título, e são 3 anos dirigindo um clube do tamanho do Palmeiras no futebol brasileiro. Ele não está na Inglaterra. Né? Outro dia até alguém fez uma associação. O Klopp, se eu não me engano, tem 55 ou 56 anos. Eu não sei aqui. Por aí. Mas é treinador há 20 e tantos anos, dirigiu 3 clubes. O Mainz, o Borussia Dortmund e o Liverpool. Isso é inimaginável. 56. Então, isso é inimaginável para um técnico de 56 anos no futebol brasileiro. O Abel está há 3 anos, né? É o mais longevo entre todos. Cara, isso tem um peso em relação ao jogador. O jogador chega ali dizendo, pô, peraí, esse cara não está aqui por acaso. E até esse cara que me escolheu provavelmente vai estar aqui durante todo o meu período do curso. Exatamente. E até pelos títulos que ele ganhou também, né? Acho que dão ao jogador a confiança. Opa, esse cara eu tenho que prestar atenção no que ele fala aqui porque dá certo. Exato, né? é por aí. O que ele tem feito tem funcionado. O Lázaro vem por 1 ano com a possibilidade de estender por mais vai 6 meses por causa e também por causa do Mundial no meio do ano. Se o Palmeiras quiser entender nesse primeiro ano que a adaptação é boa, que o jogador se desenvolveu, de tê-lo no elenco do Mundial de 2025. E para completar a informação também sobre o Palmeiras também está contratando o Rômulo, né? Jogador do Novo Horizontino, é jovem também. De péssima lembrança para o torcedor do Corinthians. Pois é. O Rômulo é um ótimo jogador, né? Tem se mostrado, já completou 100 jogos pelo Novo Horizontino, mesmo aos 22 anos. E vem como mais uma aposta do Palmeiras, né? Um jogador para tentar se desenvolver dentro do clube, assim como fez com o Richard Rios, né? Trouxe por um bom preço do Guarani. O Rios, chegou, foi ganhando espaço, virou titular. Teve tempo dentro de um clube estruturado para ir se desenvolvendo, se encaixando nos planos e ser usado. Vocês já notaram uma coisa? Que nenhuma movimentação do Palmeiras no mercado é espalhafatosa? Que nada quando o Palmeiras vai ao mercado não é aquela coisa bombástica. Né? O que não significa que exista um 100% de acerto. Claro que não. A temporada passada, parte da sensação de escassez vinha porque de 2022 as ações de mercado, boa parte delas não tinham dado resultado. Resposta. Tanto que muitos jogadores nem permaneceram. O Flaco Lopes está dando resultado agora. O Merentiel não ficou. O Flaco Lopes está começando a dar resposta agora. Agora, o que eu quero dizer é que elas não são contratações midiáticas. Quando você vai buscar o Rômulo do Novo Horizontino, né, aí você vai ler o que o Abel disse. Não, a gente está observando desde o ano passado.
Uhum. Quer dizer, tem esse trabalho.